Queridos irmãos, queridas irmãs, então, Livros do Espírito, dando sequência na questão 780, só que nos encontramos na questão 192, que é uma sequência onde Kardec nos reporta a essa questão. Então, nos encontramos na questão 192, que é uma sequência da 780. E depois nós vamos ter que ir para a questão 365, né? Então, eu terminei o vídeo anterior dizendo que, olha só para você ver uma coisa, a medicina na Terra é uma coisa excelente, está avançada por demais. Nós nem merecemos o que a medicina na Terra faz. Sabe? Médicos dedicados, enfermeiros dedicados. Olha nesse Covid mesmo, quantos milhões de médicos e de enfermeiros estão ali na linha de frente. Sabe? Lutando, batalhando para ajudar a humanidade. Mas olha só para você ver como são as coisas. Quando a gente fala que a medicina da Terra é uma e a medicina do plano físico, da Terra é uma e do plano espiritual é outra, no centro que eu trabalho, nós temos lá um tratamento que chama-se tratamento espiritual. Então, quando fala-se tratamento espiritual, a gente sabe que os bons espíritos, que no caso lá é o professor, eles tratam o perispírito e o espírito da pessoa. Que obviamente, de acordo com o mérito da pessoa, a fé da pessoa, né? Se a pessoa faz por merecer, se a pessoa se ajuda, então, ela pode vir a lograr êxito fisicamente. Então, chegou ao meu conhecimento, porque eu sou detentor do dom da inconsciência nos trabalhos, e é através de mim que o professor realiza esses trabalhos, aos sábados, às 4 horas da tarde. Todos sábados, às 4 horas da tarde. Então, chegou ao meu conhecimento depois que uma senhora, ela foi ao cardiologista. Eu não entendo essas coisas não, viu, gente? Se algum médico quiser ir lá conversar com ele, conversa lá de igual por igual. Agora, eu não tenho curso de medicina não sei nada dessas coisas. No entanto, eu não vou nem pronunciar essas coisas não. Então, essa mulher, ela foi ao médico, ela disse que estava sentindo uma dor, né? Eu vou falar assim até no peito, no coração, estava sentindo uma dor. E foi ao médico, parece que passou lá, parece, eu não sei esses termos, gente. É médico que sabe, o professor sabe, eu não sei. Então, ela passou, né, pelo cardiologista, e vários exames constatou-se que ela tinha, não sei se uma ou duas veias no coração obstruída e que ela necessitava passar, não sei se é por cateterismo, umas coisas lá assim, e eles iam ter que colocar naquelas veias dela, não sei se é veia, artéria, sabe como que eu não sei? Porque não é minha área, né? Não é medicina não é minha área. Eu apenas estou narrando o que me disseram. E que ela foi ao médico, aí o médico constatou através dos exames e ia ter que fazer o cateterismo e depois ia ter que colocar stent, acho que é stent mesmo, tá? Naquelas veias dela. Beleza.
Só que ia demorar um pouquinho assim, um mês e meio, para eles realizar todo aquele procedimento nela. E ela pega, através de pessoas, amigos e amigas, ela foi parar, como se diz o ditado, ela foi baixar lá no centro onde eu trabalho. Ela chegou lá e descramou lá para o professor, através de mim, que eu não sei de nada. Tá bom. Já há muitos anos que a gente trabalha, tem esse trabalho. Diz que ele realizou o tratamento, diz que ele fez o tratamento no coração dela, tudo tal, tudo certinho. Mas pediu para que, antes do procedimento médico, aqui na Terra, para que eles realizassem outros exames. Porque eles iam ter uma surpresa naquele exame, naquele outro exame. E ela pega, recorre depois de um certo tempo, uns 15 dias, acredito, não sei. Fiquei sabendo pela boca das pessoas que frequentam lá comigo na casa, gente. Ela procura o cardiologista pega, né? Parece que é tudo pagado, então obedeceu ela e foi feito os novos exames. E diz que ele ficou muito intrigado. Por quê? Não havia mais obstrução naquelas veias, naquele local onde estava obstruído antes. Então vamos fazer uma comparação. Diz que ele pegava um exame aqui, o antes e o depois. Mas meu Deus, como? Como que desapareceu? Esse aqui está obstruído. E esse outro exame aqui não mostra mais obstrução. Aí conversar lá, tudo tal. Diz que ela foi lá no centro para poder agradecer lá o professor tal. Diz que ele disse agradecer não, tem que agradecer a Deus, a Jesus, a ele não, agradecer a fé dela. Então olha só para você ver como são as coisas. Agora, isso não é esse caso só que existe, não. Existem milhares de casos que já aconteceu, entendeu? Vários casos de câncer na massa encefálica. Depois dos tratamentos já desapareceu. Então, as pessoas é porque não sabem o que tem ocultamente em São Sebastião do Paraíso. Mas o que eu quero dizer? A medicina espiritual é uma. A medicina da Terra é outra. Então, aqui na Terra é necessária. Mas todos os profissionais, todos aqueles que na Terra vivem graças aos seus diplomas, retornando à pátria espiritual, eles precisam voltar para a sala de aula e começar da estaca zero lá, aqueles cursos, porque lá essas matérias todas lá não são como as matérias aqui na Terra. Então olha só para você ver. Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Então às vezes a gente acha, né? Fala assim, nossa, mas aquele professor é perfeito. Aquele professor lá no plano espiritual, ele não serve para varrer o chão da escola. Agora, uma outra coisa para você, olha só para você ver como são as coisas. Albert Einstein, Pestalozzi,
Jung, esses seres e muitos outros, né? Muitos seres aqui na Terra que se destacaram, ao chegar no plano espiritual, eles tiveram que se atualizar lá. Eles não perderam aquilo que eles possuíam, mas tiveram que se atualizar lá. Porque lá é uma coisa, aqui é outra coisa. Então, Albert Einstein não deixou de ser Einstein lá, mas ele teve que se atualizar lá. E quando ele se atualizou lá, ele viu que os conceitos de lá não correspondem aos conceitos de cá. Jung, da mesma forma. E outros, eu não vou dizer nome. A qualidade que eles são desconhecidas e incompreensíveis. Existe um número inimaginável de qualidades que nós ainda desconhecemos. Qualidades que ainda iremos amealhar no nosso percurso evolutivo, graças ao nosso esforço, graças ao nosso melhoramento, o nosso progresso. Depende exclusivamente de nós. Você pensa que foi Deus quem nos deu a inteligência, a cultura, a moral, o intelecto? Ô, gente, pelo amor de Deus, não foi não. Nós quem conquistamos. É óbvio que ele condicionou tudo, como ele condiciona tudo, para que venhamos a amealhar. Então, nós, ao adquirirmos todas aquelas condições energéticas, fluídicas, que são conceitos aqui para nós, nós trabalhamos e nos melhoramos. Entendeu? Então, quantas qualidades ainda havemos de conquistar? Qualidades que desconhecemos. Qualidades e mais qualidades. Olha que magnífico, né? Então você entende de qualidade? Você sabe o que é qualidades? Então, ponha-se a imaginar. Quanta coisa ainda havemos de conquistar, né? Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Puxa vida! Isso não é a perfeição absoluta. Você sabe por que não é a perfeição absoluta? Porque isso aqui é um conceito. É um conceito dentro do limitado. Porque a perfeição absoluta é Deus, o único, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Agora, você sabia que a perfeição absoluta, ela é inexistente até para Deus? Até para Deus, a perfeição absoluta é inexistente. Por quê? Porque a perfeição absoluta é um termo, é um conceito nosso, inexistente para Deus. Porque para Deus, a perfeição absoluta, plena, total, é inexistente, porque ele é o ilimitado. Ele é o onipresente, onipotente, onisciente, onipresente, onipotente, ilimitado.
Agora, você entende que onipresente, onipotente, onisciente, onipresente, onipotente, também são conceitos para Deus? Porque Ele está além de tudo isso? Então, olha só para você ver. Mas isso não é a perfeição absoluta para o eu que encontra-se em evolução, amealhando todas essas qualidades, amealhando todas essas virtudes, e isso ainda não significa a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. Todo mundo passa por essas fases na evolução. E também com o enfermo que, para recobrar saúde, tem que passar pela convalescença. Demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Você viu só? Cumpre ao espírito a progredir em ciência e em moral. Você se lembra no vídeo anterior quando nós dissemos que o espírito ele necessita amealhar todas as ciências, o conhecimento de todas as ciências? Ele necessita. Senão, entendeu? Então, olha só para você ver. Se somente se adianta num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Então, olha só para você ver. Demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, por exemplo, só na moral, importa-se adiante no outro, né? No intelecto, para atingir o extremo superior da escala. Então não adianta. É a união da moral e do intelecto. 50%, 50%, mesmo para nós que seja um conceito, mas perante a evolução é necessário. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhes serão as provas penosas lhes serão as provas que se seguirem. Então, quanto mais o homem, se adiantar na sua vida atual, você entendeu? Tanto menos longa e penosa lhes serão as provas que se seguirem. Então depende exclusivamente do indivíduo descruzar os braços, deixar de lado o comodismo. Tem pessoas que dizem assim: porque em todas as matérias aplicadas, eu detesto matemática. Se você detesta, então fica sabendo que é a matéria que você mais tem que investir nela, porque se você não superá-la, ou pelo menos entendê-la,
você não conseguirá evoluir. Entendeu? Aí Kardec torna a fazer uma outra pergunta. Pode, ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Os bons espíritos respondem: sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, olha que maravilha. Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. O que ele está querendo dizer aqui? Que quanto mais nós nos esforçamos, batalhamos, lutamos, né? Menos sofremos, vamos pensar dessa forma, menos tortuosas serão nossas existências futuras, menos reencarnaremos em corpos físicos, porque as reencarnações, elas existem devido ao fato da necessidade do alto índice de irregularidades, de infringimento das leis do Criador. Então, quanto mais nós nos esforçamos, quanto mais nós quitamos os nossos débitos, entendeu? Numa existência, é natural que, se tivermos que reencarnar 1000 vezes, reencarnaremos 700 vezes. Ora, e 300 reencarnações já não é bom por demais? Então a gente tem que entender por esse lado. Entendeu? Então, se a pessoa numa existência, não vou dizer que ele supere todas as ciências, mas se ele abrace todas as ciências e procure amealhar um pouco de conhecimento de todas as ciências ou de parcial ciências, ele enriquece. E isso lhe favorece, só lhe favorece na parte espiritual, né? Quanto mais a pessoa adquire cultura, mais ele enriquece. Agora, quanto mais ele se distancia do conhecimento, da cultura, mais ele empobrece o teu espírito, que encontra-se em processo de evolução. Agora, é lógico que, ao empobrecer o eu, por comodismo, ele estaciona, uma vez que não existe para o espírito o processo retrógrada. Não existe. Então ele pode estacionar, retrogradar, não. Mas permanece ali. Mas permanecendo ali, estacionado por bilhões de anos, um dia ele se cansa, ele levanta e continua o teu curso, o teu trajeto
evolutivo. Então não existe retrógrada, existe progresso, existe evolução. Usando o termo aqui da Terra, né, o conceito, para frente. O espírito não volta para trás a reencarnar no mundo animal, no reino animal, vegetal, mineral e nos outros reinos intermediários. Você entendeu? Então, olha só para você ver a sabedoria dos bons espíritos. Agora, gente, independente de religião, porque espiritismo não é religião. Espiritismo é ciência, filosofia, que nós podemos também agregar à ciência e filosofia psicologia e, por último, religião, tudo de ordem divina. Entendeu? De ordem divina. Porque nós temos que nos basear na ciência, na filosofia, na psicologia e na religião divina, e não na ciência, na filosofia e na psicologia e na religião da Terra. Porque se nos basearmos no que na Terra existe, obviamente o impacto vai ser maior. Vamos para o próximo vídeo.